Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. Que vocês estejam tendo um bom dia, você e seus familiares. Beleza? Vamos iniciar aqui a nossa primeira aula autoral em relação à história, a introdução aos estudos históricos, certo? É, Possivelmente eu já tenha mandado para vocês aí um vídeo, um pequeno curta relacionado a esse tema. Então agora a gente vai fazer uma aula autoral para que vocês é, tenham um entendimento. A ideia é essa, que vocês tenham um entendimento melhor sobre o tema. Beleza? Então vamos trabalhar aqui desde já, sem mais delongas, sobre o trabalho do historiador. Primeiro, a gente tem que saber o que é história e quem é o historiador, certo? A história não é só essa matéria que muitos anteriormente a gente tinha que ouvir, ficava indignado e tal, diziam que a história é só decorar, como se a história não tivesse nenhuma importância. Não, pelo contrário, é de suma importância estudar a história. E não é decorar, é aprender, certo? A história, ela tem esse enlace entre os tempos cronológicos, entre o passado, o presente e o futuro, certo? Como diz aquela velha, uma frase de um livro, velha não, uma frase de um livro que eu esqueci agora, que a história é um profeta com os olhos voltados para trás. A história é um profeta com os olhos voltados para trás, certo? Então, ao longo desse trabalho aqui, a gente vai ensinar não. Vamos construir uma aprendizagem sobre o que é história e por que estudar a história, certo? E quem é o historiador, como ele faz esse trabalho, o que são fontes históricas, quais são os tipos de fontes históricas. Beleza, vamos iniciar. Prestem bastante atenção. O que é história? Basicamente é isso. Você vai encontrar várias definições. Em vários livros você vai buscar, e ao longo do seu processo de aprendizagem quanto aluno, e depois quanto professor de história, por que não? Eu acho bem interessante. História é a ciência que estuda a ação humana ao longo do tempo. Então, bem sintetizado, é uma ciência, é organizada, é sistemática, que estuda o quê? A ação do ser humano ao longo do tempo. Quer dizer que história estuda a ação de todos os seres humanos. Apesar de quando nós vamos para os livros, a gente vê personagens históricos, muitos personagens históricos, certo? Homens, mulheres, de todas as diversos tempos cronológicos, certo? Mas a história, ela não estuda só a história dessas pessoas, esses personagens importantíssimos. A história estuda a sua ação, estuda a minha ação enquanto ser humano. Nós temos uma chamada história pessoal, nossa história de vida, a história da nossa família, a nossa genealogia, né? A história da nossa comunidade, a história do nosso município. São locais, certo? São espaços geográficos onde nós interagimos e fazemos a nossa história. Então preste atenção. A história é isso. Estuda a ação humana ao longo do tempo. Esse tempo, certo? Como eu digo a vocês, esse tempo cronológico, passado, presente e futuro. Professor, como é que vai estudar o futuro? Não. Ela faz com que você tenha um conhecimento do passado, aplique esse conhecimento do passado no presente e dessa forma traga consequências positivas ou, infelizmente, até negativas no futuro. Você trabalha o seu futuro hoje. Então, a história é isso, certo? A história é a ciência que estuda a ação humana ao longo do tempo. Beleza? Como recuperar o passado? Como é que se faz esse trabalho? Você pega aí, você hoje tem seu livro didático,
com todas as informações, com muitas informações necessárias. Aí você vai no seu smartphone, você vai lá no Google, dá um Google, né? Dá um Google já virou, né? É verbo, né? Você clica lá, pega uma informação e aparece o que você quiser, certo? De tempos passados. Então é mais fácil as informações, certo? Mas essas informações foram catalogadas, foram estudadas, certo? E essas informações são conhecidas como fontes históricas, certo? Não é nada que você chega, as informações chegam a você no seu livro didático, vamos usar o livro didático como exemplo, elas não chegam de forma aleatória, certo? Elas são sistematizadas, organizadas e foram estudadas por um sujeito, por uma pessoa, por um historiador, uma historiadora, certo? Então, e essas coisas que foram estudadas são as chamadas fontes históricas. Então, olha a importância. O historiador, a historiadora, aquela pessoa que estuda a história, ela se apodera de quê? De fontes históricas. Ela se debruça de quê? De fontes históricas. Vamos definir o que é fonte histórica aqui? Está bem definido aqui, eu achei interessante. Fonte histórica é todo vestígio deixado por pessoas que viveram no passado, certo? Fontes históricas é todo vestígio deixado por pessoas que viveram no passado. Pode ser num passado distante, pode ser num passado recente, certo? Quais são os tipos de fonte? O que pode ser uma fonte histórica? Podem ser escritos, né? Oficiais ou não, certo? Documentos oficiais ou uma carta. É uma fonte histórica, certo? Depoimentos, construções também são fontes históricas. Todo o vestígio, todas as pistas que você puder estudar para poder construir uma história, certo? Um estudo daquele momento histórico, certo? Vamos dar um exemplo. A gente falou aqui em história pessoal. Se você quiser estudar a sua história, a genealogia da sua família, como se formou a sua família, das gerações, você vai em busca de quê? Relatos, conversas, não é isso? Vai ouvir histórias das pessoas mais velhas da sua família. São fontes históricas, perdoe-me, orais. Quando você vai buscar a gente chamava, o pessoal chamava antes de retrato, de fotografia, né? As imagens é, são fontes históricas, quando era fotografia, certo? Que servem, auxiliam você, no papel de historiador amador, a descobrir quem eram seus familiares, como viviam seus familiares, certo? Então existem vários tipos de fontes históricas, orais, escritas, certo? As construções, vamos pegar aqui a cidade de Petrolina, por exemplo. Você vai buscar ali, perceber como era a cidade de Petrolina, que ela se deu da margem. Você vai ali na Petrolina antiga, no bairro ali no centro, você vai perceber que a cidade de Petrolina, ela cresceu da margem do Rio São Francisco para o interior, porque as primeiras casas foram ali feitas. A igreja matriz é ali, a praça, onde tem uma igreja tem uma praça, é ali. Então você vai perceber com as construções, e assim devidas outras mais construções, certo? Um viaduto barranqueiro que foi construído há décadas atrás e hoje serve para fazer todo esse trabalho de fluência do trânsito. Quer dizer, então, ao analisar essas fontes históricas, o historiador ele consegue construir um saber histórico de um fato que já passou, né? Um fato que já passou há tempos atrás, ou então a história do passado recente. E você também, eu, somos
fazemos esse papel, podemos fazer esse papel de historiador e também o papel de personagem protagonista da história. Entendam sempre isso, certo? Então, beleza? Dá para entender aqui? Como se recupera esse passado? Através da análise de fontes históricas. E o que são fontes históricas? É todo o vestígio, toda a pista deixada pelas pessoas que viveram no passado, certo? Que podem ser escritos oficiais ou não oficiais, cartas, imagens. Hoje vai ser imagem, hoje que a gente está falando aqui de cartas, jornais no passado, uma gravação que a gente está fazendo hoje, ela pode servir de um estudo histórico daqui a algumas décadas, certo? Porque a história ela é dinâmica, certo? Então, fonte histórica é isso, todo vestígio, toda a pista que você consegue para estudar o passado. Beleza? Vamos passar para outra aqui. Existe uma verdade absoluta? Óbvio que não. Óbvio que não. Principalmente na história. Não há uma versão única para os acontecimentos. Quando o historiador ele vai estudar um fato histórico, ele vai estudar as fontes históricas, ele vai fazer análise dele, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse trabalho de história nesse sentido, de analisar, de saber analisar a análise, o estudo do historiador, certo? Porque não é uma verdade absoluta. Você vai ter um fato histórico, certo? Um exemplo, descobrimento do Brasil, a gente estudou descobrimento. Aí depois vieram revisões históricas e mostrou-se o quê? Não, não é descobrimento. Foi apenas a tomada de posse das terras brasileiras, certo? Porque estudaram-se, o historiador ou um grupo de historiadores foi lá, buscou fontes históricas e deu uma outra análise que já teve uma ruptura com a análise anterior. Enquanto lá nas décadas passadas pensava assim, falava assim em descobrimento nos próprios livros didáticos, hoje fala assim que posse. Os portugueses chegaram às terras brasileiras e tomaram posse. Não foi um descobrimento, certo? Então, por quê? Não existe uma verdade absoluta, beleza? Entretanto, nem toda versão pode ser aceita. Ela precisa ser comprovada por um depoimento, uma fonte histórica, um depoimento ou uma documentação. Olha aí as fontes históricas aparecendo. Um depoimento, uma fonte histórica oral ou uma documentação, que é uma fonte histórica escrita. Quem estuda o passado reúne o maior número de informações possíveis. É de grande importância quem for estudar o passado da sua família, da sua cidade, da sua comunidade, certo? Ele vai ter uma questão ética de fazer um estudo ético, onde ele prevaleça a verdade, onde ele comprove através de fontes históricas, não é isso? Com depoimentos ou documentos, imagens, etc, etc, etc. Mas vai sempre ter a concepção daquele que está estudando. Beleza? Então, é um trabalho sistematizado, porque é uma ciência, como eu falei a vocês. É a ciência que estuda as ações do ser humano, né, ao longo do seu processo na Terra. Vamos passar aqui. Desculpem. O tempo e a história. Quando se estuda história, não tem como... não se desvincula, né, a questão do tempo. Eu falei para vocês aqui... que quando eu falei para vocês ali, uma frase de um livro que eu esqueci realmente, a história é um profeta com o olhar voltado para trás. Olha aí, quando ele fala isso, ele fala de presente, passado e futuro. O tempo na história é de importância, certo? O tempo cronológico é de grande importância. Porque estuda-se, eles estão vinculados, certo? Estão vinculados o passado, o presente e o futuro. Então vamos ver por que o tempo e a história eles estão entrelaçados.